Boa tarde, amigos ouvintes da YouTube. E desde já Deus abençoe vocês. Tem uma palavra aqui, da parte de Deus aqui. E também hoje vai ter um pouco também de testemunho também para glorificar o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, que isso venha trazer sobre vocês o refrigério, trazer a paz, trazer o entendimento, mas antes de mais nada, nós temos que entender que temos que perseverar, é perseverança, temos que permanecer. E para adquirir perseverança, ou seja, para perseverar, nós temos que ter paciência. Uma coisa é atrelada à outra, né? É ligada à outra. Então nós temos que entender que temos que ter perseverança. Mas para termos perseverança, tem que ter paciência. A palavra vai nos dar a direção aqui, vocês vão entender. Aí hoje estará embutido um testemunho que vocês vão entender o que se procede. Cada um tem, digamos assim, a direção, e cada um tem justamente aquilo que Deus permite que aconteça. E às vezes acontecem coisas fortíssimas, né, das nossas vidas, no momento de convertimento, no momento de submissão, no momento de não querer renunciar à fé. É tanta coisa que acontece e que Deus permite acontecer. Mas tudo tem um momento certo e a hora certa. Eu não sei porquê, mas esse é o momento de contar para vocês um pouco dele. Da parte, né? Só uma parte é muito grande, mas com certeza que vai ajudar aí a muita gente aí, que vai ajudar nessa situação aí a perseverar e a entender que Deus está com você. Com certeza está. Vamos lá? Aonde você estiver aí, coloca a mão no coração, ou curve a sua cabeça, ou então dê uma distraídazinha no sentido assim, bem, digamos assim, descontraído, mas que esteja atento para ouvir o que Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, desde já nós adentramos em Tua presença, toma os amigos ouvintes em Tuas mãos, a família, esposa, esposos, filhos, parentela em Tuas mãos, e se estiver em toda e qualquer situação de adversidade, que o Senhor venha se manifestar poderosamente para trazer sobre eles a paz, trazer sobre eles o refrigério, trazer o entendimento, o direcionamento que só o Senhor pode dar. Esse direcionamento aí é perfeito, porque é 100% sem erro. Que o Senhor venha confortar, consolar, libertar, salvar, curar. Que o Senhor venha edificar, que o Senhor venha transformar a situação adversa em favor deles, no sentido de abençoá-los. Em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que tudo que determinastes em meu nome eu vos farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Eu, desde já, eu já determino a bênção sobre as vossas vidas, poderosamente da parte de Deus, em nome de Jesus. Eu já profetizo aí sobre as vossas vidas, bênçãos maravilhosas vindo através desta palavra, que com certeza vai animar quem está desanimado, vai alegrar quem está triste, vai levantar quem está caído, vai edificar quem está assim, precisando de uma edificação, de um impulso, de um fortalecimento, vai restaurar aquilo que estiver destruído, em nome de Jesus. Essa é uma palavra maravilhosa da parte de Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo 10 e versículo 35, né? Hebreus capítulo 10 e versículo 35 diz assim: Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ou seja, tem uma grande recompensa para você, para mim, para nós, tem uma grande recompensa. Então eu não posso rejeitar o que Deus está me propondo, o que Deus está colocando para eu escolher, para eu aceitar. Ele não está forçando, mas ele está colocando. E quando Deus coloca, quando Deus se oferece, ele dá o de melhor, ele quer o melhor. Então eu não posso rejeitar aquilo que Deus está me oferecendo. Quando eu faço isso, eu fecho uma porta para que Deus venha me abençoar como Ele quer, e Deus tem o melhor para dar para nós. Então ele diz: Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Galardão é grande. Às vezes ficamos até dimensionando qual o tamanho seja, como vai ser. Não tem como, porque Deus sempre vai nos surpreender. E a bênção do Senhor, ela é muito maior do que aquilo que esperamos, que pedimos, ou tudo. Ela é muito maior, nos surpreende mesmo. Aí versículo 36 diz assim: Por que necessitas
de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Quando eu saí do terreiro de macumbaria, quando eu saí de dentro do terreiro de macumbaria, eu participei de tanta coisa. Eu fui dentro de casa de Hare Krishna, como o pessoal chamava, de budismo, de diversos tipos de casas, chamadas candomblé, chamadas casas de, de, de entidades e outras coisas mais. Então eu fui, eu estava, eu participava, eu convivia. E quando Deus me tirou de lá, Deus falou comigo dentro de um terreiro. Eu conversando, mãe de santo, sem ofensa nenhuma, eu estou falando porque é o normal. Em 1 Coríntios capítulo 7 fala sobre isso. Não é desfazendo de nada não, porque eu não estou falando aqui em religião, mas eu estou falando aqui em relação à atitude e o que eu passei. Eu posso falar com autonomia, porque eu passei. Mãe de santo é a mãe que ela é santificada por Deus e ela tem seus filhos. 1 Coríntios capítulo 7. Tudo pela palavra, vocês podem olhar lá e ver lá. Essa é a mãe de santo, porque ela santifica os filhos. De outrora, os filhos seriam imundos. Mas, como ela serve a Deus e é santificada, então ela é mãe de santo. Porque os filhos são santos, santificados por ela, porque ela é santificada por Deus. Então, vamos raciocinar aqui, entrar dentro aqui do texto e contexto bíblico. Então, 1 Coríntios capítulo 7 fala sobre isso. E pai também de santo é justamente o homem que é santificado por Deus e que ele tem um filho. Ele santifica o filho porque justamente é santificado por Deus. Isso é pai de santo. Então, com todo respeito, digo isso porque hoje eu entro na Bahia mesmo, eu entro em terreiro para evangelizar e tudo, mas aí é mãe de chiqueiro e pai de chiqueiro, sem desmerecimento, sem questão de querer desfazer, sem nada. Questão falando biblicamente, com todo respeito. Então, eu vim de lá, entendeu? Então, quando eu saí, Deus falou comigo, eu estava falando com a mãe de chiqueiro assim, e ela citou um negócio que me chamou muita atenção quando ela falou em relação ao amor. E aí eu disse, como? Se eu estou cuidando de uma pessoa enferma, eu estou me esforçando para cuidar dela, e cuidando com todo amor, com todo carinho, e cuidando em todos os sentidos ali. Aí uma pessoa abre a boca para você e diz assim, você não ama essa pessoa. O diabo é enganoso, né? Ninguém pode fazer uma coisa sem amar, porque ela vai fazer mal feita. Então o amor que vai levar a pessoa a ter uma compaixão pela outra para poder fazer aquilo que é devido. Senão não faz. E aí aquilo me despertou. Foi aí que eu me revoltei. Eu não usava colares, eu usava uma corrente de prata que eu tinha um São Jorge que era chamado de Egum, de Oxóssi. E aí eu cria nessas entidades, essa é a realidade. Eu era cego, eu não ouvia, ou seja, tem ouvidos, mas não ouve. O mundo espiritual, em relação a minhas audições, ouvir, eu não ouvia. E enxergar também, não enxergava espiritualmente. Essa é a questão. Então ali eu saí, ali Deus falou comigo. E aí Deus começou a trabalhar e começou o processo de libertação. Só que eu ia em todas as igrejas para buscar, porque eu estava na igreja onde eu congregava, mas não tinha um processo de libertação. Eu via o demônio dentro de mim. Pastores botavam a mão na minha cabeça, repreendia, e o demônio não se manifestava. E eu via. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tentei em cima da mesa, dentro de um quarto, subi na mesa, coloquei um cinto, preparei tudo, botei no pescoço. Quando eu ia, Deus não permitiu. Teve um belo de um dia que a faca chegou mais ou menos esse ponto aqui, ó, de distância do meu peito. Eu levei a faca com tanta força que eu fiquei abobado da faca parar. E eu disse, como a faca pode parar se eu mandei com toda a força sobre mim mesmo? Mas na verdade não era eu, na verdade era o demônio. E aí Deus fez travar mesmo com isso aqui, ó, faltando chegar
para me perfurar. Com certeza, se Deus não tivesse no momento assim de interferência, aí pode ter certeza que eu não estaria aqui. E aí depois Deus me levou a entender o que estava em mim, de eu colocar a mão sobre a minha cabeça e repreender, eu via os demônios sair de mim. Eu disse, misericórdia, que situação. Mas não tinha ainda capacidade de fazer com perfeição aquilo ainda. Não entendia. Eu estava no primeiro ano ainda, primeiro ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio de convertido, então não tinha esse entendimento. E aí, dentro de uma igreja, quando eu estou, não vou citar que nome aqui, porque isso não é o correto, vocês me perdoem, mas não posso fazer isso, porque eu vou estar assim, eu posso estar denegrindo alguma coisa, então isso não é correto. E aí ali dentro da igreja, eu fui o primeiro culto, e aí aquela situação de agonia, e quando o rapaz lá, o pastor, chamou a pessoa que estava com câncer nos ossos, eu levantei e eu fui parar de junto da pessoa que estava com câncer nos ossos. Não é que eu estava, mas a pessoa estava. Mas na verdade, foi uma revelação que Deus deu. E ao mesmo tempo, Deus permitiu que fosse lá na frente para poder que eu fosse ajudado para ser liberto. Mas não entenderam nada disso. E aí, quando olharam para mim, fizeram eu subir no altar. E um disse assim, é demônio, expulsa. E engraçado que o outro ficou olhando. E aí ficaram os obreiros, as obreiras atrás de mim. E eu também ali. E aí um falou comigo, botou a mão no meu peito assim, falou, eu entendi tudo. E Deus falando comigo, eu cheio de demônios, e Deus falando comigo, que eles não estavam tendo discernimento, nem autoridade, nem autonomia para poder expulsar. Engraçado um negócio desse. E na segunda vez que eu fui, Deus permitiu que manifestasse mesmo. Todo mundo com suas Bíblias na mão, a situação era essa, e eles não tinham discernimento para saber o que era de Deus e o que era do inimigo. Ficaram assustados. E aí Deus falava, um pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Pastor, desça, coloca a mão sobre ele e vocês intercedem. Mas não intercederam. Não colocaram a mão na cabeça. Ao contrário, o pastor desceu, foi diretamente para dentro do carro e saiu. Mas antes disso, ele tinha mandado me tirar para fora da igreja. E os obreiros ficaram encostados na parede com medo. Eu estava de joelho, com os braços abertos, praticamente quase 1 hora e meia ou mais. E depois conseguiram encostar junto de mim. Foi quando aí pegaram meus braços, viram que os braços estavam duros e as pernas também. Falaram comigo, eu falava com eles normal, mas não tinha como me mover. Me arrastaram até para fora, nas portas da igreja. Tinha mais ou menos, eu dei um relance assim, de umas 60 pessoas, mas tinha muito mais. A igreja estava cheia. E ali eu me lembro que chegou junto de mim entre aspas, se denominando cristão, bateu com a Bíblia no meu ombro, no braço direito, e disse para mim, eu tenho um diazepam lá, 2 diazepam, se quiser eu trago um para você e lhe dou. Eu me lembro isso lá atrás, praticamente quase 15 anos atrás. E ali eu disse, meu Deus, misericórdia, o que é isso? Será que eles estão pensando que eu estou brincando? Será que alguém brincaria de se manifestar em uma igreja para ser arrastado ou ser palhaço? Alguma coisa assim? Então eu estou falando isso porque hoje ainda há muitas coisas, situações que às vezes as pessoas necessitam de libertação e precisa de uma situação de ajuda e não tem porque muitas pessoas não sabem lidar com a situação adversa. É essa questão que eu estou falando aqui, é por isso que eu citei isso. É por isso que eu citei uma das partes. É muito grande, eu não vou poder contar todo. Mas voltamos aqui, vamos lá. Porque necessitas de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Então, naquele momento eu estava perseverando, naquele momento eu estava tendo paciência para poder alcançar. Naquele momento eu não estava negando Cristo, eu estava permanecendo. Eu tinha pouco tempo de conhecimento, de intimidade com Cristo, mas eu não neguei Ele.
eu não neguei Cristo, eu estava permanecendo. Eu não neguei, fiquei ali. E eu me lembro muito que depois Deus me deu força para me levantar. E aí eu disse, meu Deus, sentei, chorei. Disse, meu Deus, me liberta por completo, não aguento mais essa situação. Eu fiquei quase um ano para poder ser liberto, um ano e pouco, para poder ser liberto totalmente. Foi uma situação muito complicada, muito mesmo complicada. E aí eu me lembro que eu passei por uma situação de ficar dentro de uma casa. Essa casa que eu ficava era uma casa que ficava eu sozinho, eu ia para a igreja, lá pregava, fazia o que tinha que fazer e ficava na casa. Mas quando eu fiquei na casa, eu já tive um processo, né? Mas antes disso, de eu estar nessa casa, veio o processo de libertação. Qual foi o processo de libertação depois que você foi arrastado de dentro da igreja, ficou na porta e tudo? Era um perdão que eu tinha retido dentro de mim, que eu não perdoava. Era um perdão eu tinha dentro de mim e não perdoava. Aquilo alimentava os demônios e ali me fazia perecer. Foi quando a pessoa do Espírito Santo falou comigo em uma tarde, ajoelha, ora. Eu disse, eu já tenho orado, Senhor. Levantei, orei, já jejuei, já consagrei. Desce e ora. Quando eu desci, que eu orei, o Espírito Santo falou comigo forte. Liga para a pessoa, pede perdão. Quando eu liguei e pedi perdão, automaticamente veio sobre mim o refrigério, aquela coisa gostosa de querer evangelizar. O Espírito Santo disse para mim assim, agora faz o restante. Fiz o restante, mandei, repreendi, mandei embora. Aí Deus operou, aí Deus se manifestou. Então talvez você esteja numa situação parecida com a minha, mas eu quero te dizer que tenha paciência, não rejeites aquilo que Deus está lhe proporcionando e persevere, porque Deus vai lhe dar a tua libertação, vai conceder a tua libertação. Mas talvez tenha alguma coisa para ser tirada para poder Deus se manifestar escancarando e essas portas se abrindo e Deus se manifestando poderosamente na tua vida. É isso que eu quero te dizer. Então não perca o foco, não perca a direção, não perca o centro da tua vida, que é Jesus, o autor e consumador da tua vida. Então entenda uma coisa, faça aquilo que Deus lhe mandar, porque você perseverando, você vai alcançar a promessa, mas tenha paciência, permaneça, seja perseverante, porque naquele momento ali, naquela situação que eu estava passando, parecia que eu não ia conseguir. Às vezes vinha a vontade de desistir, mas vinha uma outra vontade que era muito maior depois da vontade de desistir. Aí eu não desistia, entendeu? Mesmo sofrendo, mesmo na situação de adversidade, mesmo na situação de humilhação, de opróbrio. É isso que eu quero te dizer. Talvez você esteja em uma situação mais ou menos parecida com a minha, ou até pior. É claro que eu não contei tudo, tem muita coisa para ser contada, mas só em outra, digamos assim, pregação, em outra mensagem. Entendeu? Mas persevera, seja paciente, perseverante. Deus vai assim lhe abençoar. Deus está contigo e você vai alcançar a tua promessa, você vai alcançar a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos aí comigo e eu vou profetizar sobre a tua vida. Senhor Deus, graças desde já te damos. Entra com tua providência em todos os sentidos. Abençoa esta mulher, este homem que está aí. Se é uma porta aberta, que o Senhor abre a porta, porque o Senhor abre porta onde não tem porta, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Venha sobre ela, venha sobre ele, em nome de Jesus. Mas também eu te peço, Senhor, cura, liberta, toca em cima dessa enfermidade, toca desse coração, toca nessa lastimanha, nesta tal da lé, toca nesse caroço, toca nesse cisto, nessa inflamação, infecção, nesse tumor. Toca em cima, remove, expele. Remove a ansiedade, o espírito de depressão, de surto, de esquizofrenia, de fibromialgia, espírito de suicídio, de morte. Joga por terra neste momento, toca neste momento, neste homem, nesta mulher. Entra com tua providência, jogando por terra todo esse tipo de adversidade, de incompatibilidade, de perturbações, de aflições.
na alma, no espírito, no corpo. Entra com tua providência se manifestando poderosamente. Vai de encontro a esta mulher, vai de encontro a este homem. Dá o socorro devido. O Senhor é o socorro presente na hora da angústia. Faz vir sobre eles a tua paz, a tua bênção, Senhor. Eu profetizo a tua cura sobre a vida deles, sobre a família. Eu profetizo a tua cura, a tua paz, a tua transformação, o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa poderosamente desde já. Abraça, Senhor, aonde ele estiver, onde ela estiver. Vá de encontro, Senhor. E dá assim essa transformação, trazendo a existência. E assim abençoamos, em nome de Jesus. Porque tudo que determinastes em meu nome, eu vos farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Eu determino, eu profetizo, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Amém? Que Deus abençoe as vossas vidas. Guarda esta palavra na tábua do coração, ou seja, no terreno fértil. E pode crer que assim Deus fará, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.